Quem está aí? Quem está aí? O Poltergeist de Rosenheim. Você já sentiu que não está sozinho, mesmo em um ambiente comum, sem nada que pareça estranho à primeira vista? Mas então, o silêncio se torna pesado, o ar mais denso, e tudo dentro de você sussurra que há algo ali, algo que não deveria estar. Foi exatamente assim que começou. Meu nome é Sigmund Adam, e em 1967 eu trabalhava como advogado em um escritório na cidade de Rosenheim, Alemanha. Era um local respeitado, comandado pelo Dr. Theodor Blaschke. Nossa equipe era pequena, composta por alguns advogados e assistentes administrativos. Entre eles estava Annette Schmid, uma jovem de 19 anos, recém-contratada como secretária. No início, eram apenas pequenos incidentes, luzes piscando, um cheiro estranho, como papel queimado. O telefone tocava, mas quando atendíamos, silêncio. Ou melhor, quase silêncio, porque às vezes havia um chiado, fraco, mas presente. Achamos que era um problema técnico, até que... A primeira lâmpada explodiu bem acima da minha mesa. Vidros caíram ao meu redor e senti o cheiro forte de queimado. Olhei para os outros. Todos estavam paralisados. E então, algo pior aconteceu. O relógio da recepção começou a girar descontroladamente. Os ponteiros rodavam tão rápido que pareciam borrar no visor. Um estalo. 2. O ponteiro das horas quebrou. E foi aí que percebi. Não era um defeito. Alguém ou alguma coisa estava lá. O chiado volta, cada vez mais alto, como se algo estivesse se manifestando no ambiente. Depois daquele dia, nada mais foi o mesmo no escritório do Dr. Blaschke. Os telefones tocavam sozinhos, mas nunca havia ninguém na linha. Só o chiado, como se algo estivesse tentando falar, mas não conseguisse. As lâmpadas continuavam estourando. Quadros caíam das paredes sem explicação. E então veio o pior. Os arquivos começaram a se abrir sozinhos. Gavetas deslizavam e se fechavam com força, espalhando papéis pelo chão. Estávamos assustados, mas tentávamos seguir em frente. Afinal, como advogados, éramos pessoas racionais, mas nem toda lógica poderia explicar o que estava acontecendo ali. Dr. Blaschke decidiu chamar um eletricista. Fritz Angermüller examinou toda a fiação, cada tomada, cada conexão telefônica. O diagnóstico? Não há nada de errado, nenhum curto-circuito, nenhum problema estrutural. Ele foi embora, mas não sem antes nos lançar um olhar inquieto. No dia seguinte, a energia caiu, somente no nosso escritório. O prédio inteiro continuou funcionando normalmente. E então, veio o momento em que percebemos. Isso não era um problema técnico. Era algo muito, muito pior. E tudo parecia girar em torno de Annette Schmid. Sempre que ela estava no escritório, os fenômenos ficavam mais intensos. As luzes piscavam quando ela passava. As mesas rangiam, como se algo estivesse se movendo sob elas. E então, uma testemunha viu algo. Uma cadeira se moveu sozinha, atravessando a sala sem que ninguém a tocasse. Foi quando o caso se tornou grande demais para ignorarmos. Precisávamos de ajuda, mas quem poderia explicar o impossível? Foi assim que conhecemos Hans Bender, um renomado parapsicólogo alemão. E o que ele descobriu foi aterrorizante. Hans Bender chegou ao escritório em uma manhã fria de novembro. O homem
um dos maiores parapsicólogos da Alemanha, observava tudo com olhos atentos, como se pudesse sentir o peso invisível daquilo que nos atormentava. Ele não demorou a perceber que Annette Schmid era o epicentro de tudo. Os fenômenos parecem se manifestar sempre que ela está por perto, murmurou, anotando em seu caderno. Os testes começaram imediatamente. Bender instalou equipamentos pelo escritório, gravadores de áudio, câmeras, sensores eletromagnéticos. Ele queria provas, queria capturar aquilo que nos aterrorizava. E então as manifestações pioraram. As luzes não apenas piscavam, agora se apagavam por completo. O telefone tocava sem parar, mas sempre que atendíamos, só havia silêncio e um estranho estalo na linha. Os relógios paravam e, do nada, voltavam a funcionar, como se algo estivesse brincando com o tempo. Então, aconteceu algo que ninguém conseguiria explicar. Um enorme armário de arquivos se moveu sozinho, arrastando-se alguns centímetros antes de tombar para frente. Hans Bender, que sempre mantinha uma postura científica e cética, empalideceu. Isso não pode ser um truque. Ele sabia que não havia portas, ímãs ou qualquer outra explicação racional. Algo estava realmente se manifestando ali. Nos dias seguintes, tudo se intensificou. O cheiro de ozônio ficava mais forte sempre que as manifestações aconteciam. E então, Annette começou a mudar. Ela parecia mais cansada, como se algo estivesse drenando suas energias. Seu olhar estava perdido, e ela dizia sentir uma presença ao seu redor o tempo todo. Foi então que Bender revelou sua teoria. Isso é um poltergeist, mas não um espírito comum. Isso pode estar sendo gerado pela própria Annette. O que ele quis dizer com isso? Seria possível que ela mesma estivesse causando todos esses fenômenos sem sequer perceber? A resposta viria da maneira mais aterrorizante possível. Hans Bender acreditava que Annette Schmid era a chave para tudo. Segundo ele, certas pessoas, principalmente jovens passando por períodos de estresse emocional, poderiam, sem perceber, desencadear fenômenos paranormais. Mas isso não explicava tudo, porque, naquela noite, algo respondeu. Era tarde. Todos já haviam saído do escritório, exceto Annette. Ela ficou para organizar alguns documentos, sozinha, ou pelo menos era o que ela pensava. O telefone começou a tocar. Primeiro, um aparelho, depois, outro. Em segundos, todos os telefones da empresa estavam tocando ao mesmo tempo. Alô? Nada. Apenas estática. E então... Ela largou o telefone e deu um passo para trás. O ar estava mais pesado. O cheiro de ozônio era quase sufocante. E então... as luzes se apagaram. Annette não conseguia enxergar nada além da fraca luz vermelha de um aparelho telefônico piscando na escuridão. Alguém, ou algo, estava ali com ela. Ela não podia vê-lo, mas sentia que aquilo a via perfeitamente. Então, algo aconteceu que ninguém jamais conseguiu explicar. Na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram ao escritório, encontraram Annette desmaiada no chão. Ela estava pálida, tremendo, como se tivesse passado a noite inteira fugindo de algo invisível. Os móveis estavam virados, papéis espalhados. E o que mais chamou a atenção, os relógios da empresa estavam congelados no mesmo horário, 3:07 da madrugada. A única coisa que Annette conseguiu dizer quando recobrou a consciência foi: ele estava aqui. Hans Bender passou meses analisando tudo. Os registros de áudio, as fotos de Polaroid onde sombras inexplicáveis apareciam ao redor de Annette, mas nunca conseguiu provar o que realmente aconteceu naquela noite. O escritório acabou fechando as portas pouco tempo depois.
Os funcionários não aguentavam mais trabalhar ali. Quanto a Annette Schmidt, ela desapareceu dos registros. Nenhuma entrevista, nenhum depoimento. É como se depois daquela noite, ela nunca tivesse existido. Mas e você? Não vai atender o telefone?